Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor, ó Jesus amigo. Sou feliz em estar aqui. Queridos amigos e irmãos, mais uma vez aqui estamos com o programa Espírita Amor e Caridade. Nesses dias de pandemia, em que assola não só o nosso país, mas também quase todos os países desse planeta, nos trazendo uma reflexão nesses dias de recolhimento, de isolamento familiar, de interação entre os seres, porque somos seres gregários. E agora, mais do que nunca, sentimos essa necessidade de estarmos juntos, né? Com os nossos familiares, amigos. Então, é importante observarmos a lição, podemos dizer assim, que a divindade quer nos ensinar, nos colocando nesta condição agora em que muitos irmãos nossos, né, têm retornado à pátria espiritual, e os que aqui ficam para uma reflexão em relação sobre a vida. E naturalmente que a doutrina espírita, sendo uma lei natural, a lei divina, ela nos traz respostas para esses momentos que atravessamos em dias de transição. Então, mais uma vez aqui estamos, hoje, novamente as nossas irmãs Marilza, Antônia, não podendo comparecer ao estudo, mas aqui hoje vamos tecer alguns comentários, algumas reflexões a respeito da doutrina espírita. Então, para que possamos aprender, aqueles que não tiveram a oportunidade de estudar as obras espíritas, nós aqui fazemos um esboço simples, bem objetivo, do que representa esta doutrina consoladora enviada por Jesus para consolar a todos nós, aqui espíritos imortais, e nos mostrar o caminho de nossa libertação verdadeira. Assim, como de costume, nós vamos ler uma página desta obra, Minutos de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorino. E a mensagem de hoje é de número 203. Mantenha seu bom humor em todas as circunstâncias. E procure manter vivo o bom humor de todos os que o cercam na vida. A alegria é um medicamento divino. A tristeza, ao contrário, nos mergulha no oceano de lama, que salpica e suja aos que de nós se aproxima. Mesmo entre sofrimentos e dores, busque ser alegre, porque a alegria é o melhor remédio para nos dar felicidade. Então, queridos irmãos, mesmo diante de toda a situação adversa que estamos vivendo nesses dias, que possamos manter a nossa alegria, o nosso bom ânimo, porque somos cristãos. E assim, eu convido a todos os amigos e irmãos que estão conectados, sintonizados conosco, com o nosso programa Espírita Amor e Caridade, que fechem seus olhos, entrem para dentro do seu quarto mental e feche a porta. Aquilo que Jesus nos orientou. Para nos isolarmos desse mundo exterior
de milhões de informações, para que nós e Deus façamos a nossa prece. Esse Deus interno, o Deus de amor, que vibra e vive dentro de cada um de nós. E roguemos a Jesus, nessas horas em que grande parte dos cristãos o buscam, através das reuniões, dos cultos, não importa, através da prece, que agora dirigimos a Jesus, este sol espiritual, co-criador desse planeta, que o busquemos, rogando a sua misericórdia, nesse momento, a sua compaixão para toda a humanidade. Senhor Jesus, sabemos, Senhor, de nossa pouca fé que ainda temos conquistado. Não obstante, tu tens oferecido a nós, ter tido oferecido a nós o teu evangelho há mais de 2000 anos. Roteiro seguro para aqueles que querem segui-lo em espírito e verdade, praticando ali os seus ensinamentos libertadores. Mas te rogamos, Senhor, piedade, misericórdia para todos nós, força e coragem para aqueles que passam pela provação. E assim, com a tua permissão, com a permissão dessa espiritualidade amiga aqui presente, vamos dar iniciado o nosso programa de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus irmãos, como dissemos sobre explicar o Espiritismo, muitos confundem a doutrina espírita com outras manifestações mediúnicas, que a mediunidade ela faz parte da doutrina espírita. E foi através dela, da mediunidade, que recebemos todo esse arcabouço doutrinário, que através das 5 obras, codificada por esse que nós chamamos, que tem o seu pseudônimo de Allan Kardec. O nome realmente dele de batismo é Hippolyte Léon Denisard Rivail. Então, lançado a primeira obra básica da doutrina, o Livro dos Espíritos. Mas o que trata, na realidade, a doutrina espírita? O que a doutrina espírita traz de novo para a humanidade? Como diz o próprio codificador, nada de novo, mas veio explicar, esclarecer tudo aquilo que os profetas, os grandes missionários, revolucionários do conhecimento humano já houvera trazido. Então ele reúne esse complexo de conhecimento e também, inspirado não, em conexão direta com o mundo espiritual, ele questiona essa espiritualidade através do que chama a atenção, em primeiro lugar, são os fenômenos que sempre existiram, como existem até hoje, porque faz parte do processo natural. Então, até Allan Kardec, tudo aquilo que se referia a almas, né, a coisas do outro mundo, era levado em conta nas coisas denominadas sobrenaturais. Não. Ele trouxe toda esta fenomenologia para o processo natural, para a lei natural. A princípio, convidado para observar esses fenômenos que até hoje se encontra de materialização, de objetos que se movem, enfim,
na época denominado inclusive mesas girantes. Então ele, como cientista, pedagogo, professor emérito da Academia de Letras, inclusive de Paris, fazia parte de várias organizações de conhecimento científico para pesquisar esses fenômenos. E assim ele participa dessas reuniões, chamadas hoje mediúnicas, através dos médiuns, e ali ele começa a pesquisar e a questionar essa espiritualidade para saber, para identificar o que realmente nós somos como seres humanos. E principalmente o grande questionamento da humanidade, que para muitos ainda permanece como uma grande incógnita a respeito da morte. Então, esses fenômenos, esses espíritos se apresentam para ele, dizendo-lhe que a morte não existe e que todos aqueles fenômenos eram produzidos e respondidos pelas almas dos homens que aqui um dia viveram e que estariam nesse processo também de retorno ao mundo físico. Então, podemos observar que a doutrina espírita é uma doutrina de caráter de processo natural. E em que ela defende? Quais são os seus postulados, fundamentos básicos? Primeiro, a certeza de Deus, básico, de que existe sim um Criador. É importante ressaltar que o espírita, ele não crê em Deus, porque a crença é diferente da certeza de que o espírita tem do Criador. Porque muitas coisas que nós acreditamos hoje, amanhã podemos desacreditar. Então o espírita tem certeza de Deus. É básico. Não é? E, segundo o postulado, nós espíritos, a comunicação. Então é importante a imortalidade da alma, a reencarnação e, naturalmente, os mundos habitados. Então, são esses postulados básicos: Deus, a imortalidade, a comunicabilidade dos mundos, dos dois mundos, o mundo espiritual e o mundo material. E Kardec definiu, porque a palavra espiritismo foi Kardec quem criou. Não existia antes de Kardec. Então, Kardec criou esta palavra para definir esta nova ciência, que é uma ciência. É a ciência que estuda a natureza dos espíritos, a sua origem natureza e a comunicação que existe entre os dois planos da vida. Então, é uma ciência de estudo em que ele se aprofundou, questionando esses espíritos, através da mediunidade de duas jovens, uma de 11 e uma de 13 anos, que ele direcionava as perguntas e, através da mediunidade delas, vinha a resposta. Então, o aspecto da doutrina espírita tem o caráter científico, ciência, filosofia e religião, porque nós veremos, depois do bloco seguinte, o que significa esse tripé para entendermos, compreendermos melhor essa doutrina que muitos às vezes criticam por falta de conhecimento. Então precisamos apresentar essa doutrina de uma maneira com mais clareza. E vamos também conversar aqui e trazer para os companheiros aquilo que não é prática espírita. Aquilo que o espiritismo não tem em suas práticas, para as pessoas aprenderem a discernir uma coisa da outra. Então, meus amigos, nós vamos agora passar um vídeo, conforme temos trazido da
Elizabeth Lacerda, essa nossa cantora espírita, que o título é de Luz Espírita. E retornaremos daqui a pouco com os nossos comentários de hoje. Há uma luz brilhando além, vem de Deus e é do bem, e reluz em cada ser que em si deixar crescer. Vem iluminar consciências, consolar
A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Assim, meus amigos, como eu falei no primeiro bloco, a doutrina espírita e suas práticas. O tríplice aspecto do espiritismo. Científico, conforme já comentamos, né? Ele estuda os espíritos, a origem e a natureza, estado e destinação dos espíritos. O seu meio ambiente, que significa o mundo espiritual, e ainda as suas relações com o mundo material. Nós comentamos, né? Kardec, ele empregou o quê? O método experimental de observação dos fenômenos, aquilo que eu falei. Então ele analisava, remontando dos efeitos que ali era produzido pelos espíritos, as causas, né? Então ele chegou à lei que os rege. E assim deduz-lhe as consequências e busca as aplicações úteis. Esse é o caráter científico, resumidamente, né? Filosófico. Muito bem. Trata dos princípios e dos fins, da origem e destinação do universo, respondendo às perguntas. Esse grande questionamento filosófico, feito até hoje por todas as ciências. Quem somos? De onde viemos? Por que estamos aqui? Para onde iremos? Dá-nos uma filosofia de vida. Então ele tem esse caráter filosófico. E religioso, que é o caráter moral. Então, como consequência das conclusões, baseada nas provas da sobrevivência humana após a morte, a realidade conhecida se projeta no plano das relações entre o homem e a divindade, adquirindo assim o sentido religioso. O Espiritismo, ele revive e restaura e complementa o cristianismo. É o cristianismo redivivo, porque nós vamos resgatar a essência do cristianismo, sem todas aquelas interpolações, aqueles desvios de interpretações, de traduções que foram dadas aos textos originais. A prática verdadeira cristã que o Espiritismo resgata, dizendo-nos a todos que fora do amor, fora da caridade, não há salvação. E é isto que Jesus traz na essência do seu Evangelho de Jesus. Então, mais um pouquinho, podemos acrescentar que Jesus é o modelo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade. Por isso, ele é, para nós, modelo e guia. É importante ressaltar isso, né? É religião espiritual, sem apenas forma. Nós não temos dogmas de fé, rituais, sacramentos, sacerdócio organizado, etc. Nós não temos essa prática. Para nós recordamos lá em João, capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, conforme ele disse, né? E ninguém vai ao Pai sem ele. Então, o aspecto religioso da doutrina espírita se resume, sim,
no Evangelho de Jesus. Porque nós buscamos lá aqueles ensinamentos na sua pureza, conforme foi trazida por Jesus, que ainda, infelizmente, é confundido com o próprio Deus aqui encarnado entre nós. E ele deixa bem claro e explícito no seu Evangelho que ele é o Messias, foi o enviado de Deus. Várias passagens, né? Deixa bem claro isso. Inclusive, foi até a própria condenação de Jesus, né? Levado à cruz, porque ele se dizia filho de Deus, como todos nós somos filhos de Deus. Então, ele resgata o Espiritismo. É o Consolador prometido por Jesus, que se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15, 16, 18 e 26. Eu não vos deixarei órfãos, disse ele, naquele momento, junto aos seus apóstolos na última ceia. Eu vos enviarei o Consolador prometido, o Paráclito, para vos ensinar coisas novas e relembrar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Então é importante a gente buscar que o Espiritismo, a doutrina espírita, ela resgata na essência o ensinamento mais puro do Cristo. Em que se resume o ensinamento de Jesus? Senão a tolerância, a fraternidade, o perdão, a caridade. Quando ele nos ensina que se alguém nos batesse numa face, oferecêssemos a outra. Não representa isto, oferecer a face para bater fisicamente. Não. É uma maneira simbólica, metafórica de passar um ensinamento. É a gente mostrar sempre o lado bom, o lado do bem. É isso que é importante a gente reprisar para todos nós. Em nenhum momento Jesus ensinou que deveríamos reagir contra o mal. Não. Mas ensinar e agir no bem. É isto que é a essência do ensinamento de Jesus, que é puro amor. Então precisamos realmente buscar na essência. A doutrina espírita, ela nos resgata esses ensinamentos imortalistas, reencarnacionistas. Que é por isso que precisamos, assim, entender, na essência, que Jesus, através do seu Evangelho, que é de amor, e a doutrina espírita nada mais é do que isso. É a doutrina cristã, exemplificando para nós aqui, porque nós comprovamos isso através, conforme já dissemos, da mediunidade. De que a morte não existe. A vida continua. Porque os nossos entes queridos que partiram da vida material para a vida espiritual, nós podemos falar com eles, conversar e também aprender. Então, meus amigos, estamos encerrando esse nosso bloco. Mais uma vez, vamos passar um vídeo para a nossa reflexão com a nossa querida Elizabeth Lacerda, Vinde à Luz. Então vamos ao vídeo. O Senhor está presente em tua vida. Ele quer te revestir de esperança, lançar fora todo o mal que te aprisiona e das trevas libertar teus pensamentos.
O Senhor é piedoso e compassivo. Nos teus erros não te abandonará. Muitas oportunidades chegarão a ti. No caminho certo te conduzirá. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus quem estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus quem estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. O Senhor caminhará sempre ao teu lado, em momento algum te abandonará. Ele sabe do teu pranto, do teu coração. Se caíres, Ele te levantará. O Senhor é piedoso e compassivo. Nos teus erros não te abandonará. Muitas oportunidades chegarão a ti. No caminho certo te conduzirá. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus quem estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus quem estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. Te alcançará. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Assim, queridos amigos, retornando ao nosso estudo de hoje, dando uma ideia do que seja o Espiritismo, bem superficialmente. Então, Kardec codificou
5 obras básicas da doutrina espírita. O primeiro, conforme já comentamos, que é o Livro dos Espíritos, lançado a 18 de abril de 1857. Então, o título, o Livro dos Espíritos, porque foram os espíritos que responderam a Kardec. Todos os questionamentos das 1019 perguntas que se encontram nesta obra, e mais as subperguntas. Então, a segunda obra é o Livro dos Médiuns, que é um tratado para as pessoas aprenderem a não se enganarem com a comunicação com o mundo espiritual. É um roteiro para aqueles que querem desenvolver a mediunidade, porque é inata no ser humano. Todos nós temos um grau de mediunidade, que recebemos as intuições dos nossos mentores, anjos da guarda, todos esses espíritos que nos cercam, espíritos familiares. Então, de uma maneira geral, todos nós somos médiuns, em infinita gradação. A terceira obra é o Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo, onde resgatamos assim a pureza e a essência dos ensinamentos cristãos. A quarta obra é o livro O Céu e o Inferno, demonstrando para todos nós que tanto este céu, este inferno, não se encontra em nenhum local circunscrito, mas dentro de nós mesmos. Nós é que construímos através dos nossos atos, de nossas escolhas, o céu ou o inferno que queremos viver. Então, essa obra esclarece muito interessante e a comunicação daqueles, são dezenas de comunicações de espíritos que vieram trazer seus testemunhos. Os que se encontram felizes, os que se encontram em dores, em sofrimentos, em expiações no mundo espiritual. E que vivem, muitos realmente, um verdadeiro inferno. Porque eles aqui se desviaram completamente das leis de Deus. Então, e a última obra, que é a Gênese, que estuda os milagres e as predições de Jesus, como o sermão profético que ali se encontra. É um tratado também que ele fala o bem e o mal. O que significa? Onde ele se encontra? Deus criou o mal? Ou este mal é transitório na realidade? Porque o sinônimo de mal na realidade, a ignorância, a falta do conhecimento do bem. Então, essas 5 obras básicas, elas formam o arcabouço doutrinário, o pilar fundamental da doutrina espírita, que eu convido aí quem quiser, né, conhecer e estudar a doutrina espírita, que possa iniciar pela primeira obra, o Livro dos Espíritos. Mas práticas espíritas. Nós aqui agora, nesse bloco, nós vamos falar sobre as práticas espíritas. Em espiritismo, usamos certas práticas ou atividades para cultivar nossas faculdades espirituais e nos relacionarmos com o plano espiritual. Quais sejam? Primeiro, a prece, fundamental. A meditação, a irradiação, o passe, a fluidificação da água, o intercâmbio mediúnico e as reuniões de estudo e de divulgação doutrinária. Estas são as práticas espíritas. Irradiação é a gente mentalizar, irradiar, pensar naquelas pessoas que estão enfermas, doentes, passando por dificuldades, sejam dificuldades materiais ou espirituais. Então, nós temos grupos formados de pessoas preparadas, de médiuns, que nós temos aí esse trabalho de irradiação. A água fluidificada, que é prática espírita, né? O passe, não é? Que é a transfusão de energia, de bioenergia, de amor, onde nós
com a imposição das mãos, a gente procura aliviar as dores, né? E muitos, às vezes, alcançam até a cura segundo o merecimento de cada um. Então, tudo, porém, toda essa prática, ela é feita com simplicidade e sinceridade, sem necessidade de nenhuma fórmula ou exterioridade. Porque o que age é o pensamento e a vontade. Seguimos, pois, nas práticas espíritas, o exemplo de Jesus, que sempre agiu com simplicidade, orando e curando, ensinando, sempre, né? Sem nenhum gesto especial, fórmula ou condicionamento. E somente se visa ao bem, pois a cada um será dado segundo as suas obras. Então, as práticas espíritas, as pessoas às vezes, muitos, poxa, eu gostaria de ir numa casa espírita, numa instituição espírita, é isso que vocês irão encontrar. Simplicidade, sobriedade, as palestras doutrinárias. Não? Depois sempre se faz uma prece inicial e em seguida se faz o estudo do Evangelho, o estudo de uma obra espírita e depois aplica-se os passes e a água que se encontra ali fluidificada, energizada, que a pessoa, antes de assim ir embora, ela toma esse líquido, que ali é depositado o remédio para a calma, para o alento, para a cura de nossos males. É essa prática espírita, que muitos têm uma ideia totalmente distorcida, equivocada do espiritismo. Assim, então vamos passar mais um vídeo, retornaremos para o nosso encerramento e comentando aquilo que não é prática espírita, que é aí aonde se encontram a confusão de muitos. E agora, mais um vídeo da nossa querida Elizabeth Lacerda, Renova-me. Então vamos ao vídeo. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero mais falir. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração,
Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero mais falir. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, precisa mais de ti. De ti. Assim, meus irmãos, retornando, é bom aqui lembrarmos, quando eu falei que é colocado o remédio na água, esse remédio não é um remédio material, é o fluido espiritual, que é frutificada a água, entende? Através dessa energização amorosa da espiritualidade. E com certeza posso afiançar vocês que cura. Muito bem. Então há pessoas, muitas, né, que não estudaram a doutrina espírita e muitos realizam práticas espíritas ou práticas mediúnicas, podemos assim dizer, não é? Então adotam certos procedimentos que nada têm a ver com o espiritismo, porque são meras crendices, superstições ou exterioridades desnecessárias. Então vamos esclarecer aqui, portanto, que o espiritismo, ele não se adota a prática de atos, objetos, cultos exteriores e muitos outros. Vou citar alguns exemplos. Exorcismo para afastar maus espíritos. Não praticamos o exorcismo. Nós atendemos esses nossos irmãos, que não são os demônios nem os diabos, isso não existe, são irmãos sofredores, que obsediam, que induzem o homem a cometer desatinos, violações às leis de Deus. Eles são trazidos, inclusive nós evocamos eles, sabe para quê? Para ajudá-los, para esclarecê-los, para que eles possam encontrar a luz. Então não existe. Sacrifícios de animais, nem pensar. Rituais de iniciação de nenhuma espécie ou natureza. Paramentos, uniformes ou roupas especiais. Porque é roupa branca, rosa, não sei, nada. Não existe essa prática. Altares, não temos altares, imagens, andores ou outros objetos. Promessas, despachos, riscadura de cruzes e pontos, prática de atos materiais oriundo de quaisquer outras concepções religiosas ou filosóficas. Rituais, encenações extravagantes para impressionar o público, nada disso. Isso não é prática espírita. Confecções de horóscopo. Quantas pessoas, confundem isso aí com prática espírita? Não é. Exercício da cartomancia
e outras práticas similares, outras mancias que existem por aí, que as pessoas confundem, acham que vão consultar aí um indivíduo desse, pode até ser, ter suas intuições, enfim, nós não vamos aqui julgar, mas que não é prática espírita. Não? Talismãs, amuletos, orações miraculosas, bentinhos, escapulários, breves ou nenhum outro objeto e coisa semelhante. Não, isso não existe dentro da prática espírita. Pagamento, dízimo ou retribuição de natureza alguma por benefício espiritual recebido. Nenhum. Nenhum. E é importante também a gente aqui ressaltar que todos nós espíritas somos trabalhadores. Na instituição espírita, nós não vivemos da religião. Nós vivemos para a religião. É diferente. Cada um aqui vai buscar com seu suor o seu salário do dia a dia, para o seu sustento, para a sua sobrevivência. Não vivemos à expensa de ninguém. E aí não existe essa hierarquia sacerdotal como todos nós. Aqui existe uma hierarquia, a moral, a comportamental. É esta que Deus observa e espera de cada um de nós. Então não existe pagamento ou retribuição de natureza alguma. Muitos que chegam à casa espírita são beneficiados, não têm o dever, a obrigação de doar nada. Como disse Jesus, dai de graça o que de graça recebeste. Bom, mais ainda, incenso, mirra, fumo, velas, né? Ou substâncias outras que induzam a prática de rituais. Nenhum tipo de bebida alcoólica, substâncias alucinógenas ou drogas. E também esclarecemos aqui que o Espiritismo, codificada por Allan Kardec, não existe ramificações. Não existe diferentes categorias, conforme muitos costumam dizer, baixo espiritismo, alto espiritismo, né? Espiritismo de mesa branca, a gente costuma dizer aí, e nenhum outro gênero, não existe isso. Existe o espiritismo, a doutrina dos espíritos, que não pratica isso que agora há pouco acabei de ressaltar. Meus irmãos, esse programa foi direcionado para a gente ter uma ideia básica da doutrina espírita, que é a doutrina do amor pelo amor, da caridade, aquilo que Jesus veio nos ensinar no seu Evangelho. Quando ele diz para os seus apóstolos ali, espantados, que ele teve sede e não deram ele de beber, que ele teve fome e não deram a ele de comer, que ele estava desnudo e não deram a ele as vestes para vestir, que ele esteve preso e não foram visitá-lo. E aí perguntaram, mas Senhor, disse os apóstolos, mas quando te vimos com fome, com sede, sem roupas, preso? E ele disse, todos vós que assim atendeis um desses meus irmãos, é a mim mesmo que atendeis. Dizendo, nos exemplificando o quê? É que é o amor. Quando atendemos um carente, um necessitado, que nós ajudamos um irmão, é a ele mesmo que servimos. Eis a caridade plena e explícita nas páginas do Evangelho. Meus queridos irmãos, assim nós estamos encerrando mais um programa Espírita Amor e Caridade, trazendo alguns esclarecimentos básicos, claro, da doutrina espírita e convidando a todos aqueles que querem encontrar
verdadeiramente o Evangelho de Jesus, na sua essência, na sua pureza, em espírito e verdade, as casas das instituições espíritas, pautada nas obras básicas de Allan Kardec, os esperam a todos de braços abertos. Que sejam bem-vindos. E agora, para o encerramento do nosso programa, vamos encerrar com esta mensagem cantada pela nossa Elizabeth Lacerda, semeador de luz. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações, agora e sempre. Que sejam felizes. Que assim seja. Como fora prometido por Jesus nosso Senhor, o Consolador viria em doutrina de amor, e alguém logo escutou. Foi Chico, e em missão de amor confiou e acreditou nas vozes do alto que trariam luz e a verdade para instruir e consolar a humanidade. Cândido era Francisco, Cândido era Francisco. O semeador de luz, o Evangelho expandiu, as mãezinhas consolou, pão e água repartiu. Chico, estrela de luz, Cândido, servo de Jesus, trabalhou, instruiu, consolou, corações aliviou. Cândido era Francisco, Cisco era Chico, Chico Xavier, Chico Xavier, Chico Xavier é luz na terra e no céu. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor
renasceremos, que do amor renasceremos.